Então, eu vou começar a apresentação que trata aí dos limites orçamentários, dos modelos de gestão e da precarização do IBGE, buscando contextualizar para a gente entender que não é exatamente o IBGE que passa por isso, mas é um conjunto de instituições públicas que passa por isso, é um conjunto de organizações, porque existe uma lógica por trás disso. E aí, então, primeiro desenhar um contexto geral, partindo da avaliação de que faz pelo menos uns 50 anos que o capitalismo tenta se desprender, se libertar das poucas amarras que ele teve ao longo da sua história. Se a gente for pensar, teve um pequeno grupo de países chamados do núcleo avançado do capitalismo que tiveram um nível de regulação mais avançado das relações de trabalho, um nível de proteção social mais avançado, e até meados dos anos 70, final dos anos 60, meados dos anos 70, quando então o regime de acumulação anterior começou a fazer água, digamos assim, começou a mostrar seus limites, algumas amarras ainda eram aceitas pelo capitalismo, mas desde então o capitalismo busca eliminar por todo o planeta qualquer vestígio de direito do trabalho, de mecanismo social de controle, de proteção social, deixando tudo a um patamar mínimo possível e beirando muitas vezes uma pré-barbárie, né? Isso porque nós vivemos um sistema hoje em que a lógica financeira se sobrepõe à produtiva e, portanto, tem uma ofensiva muito mais acelerada do capital sobre o trabalho. Isso significa que tem uma pressão sobre o conjunto das nações, sobre o conjunto do globo, para que todos se adequem a esses patamares rebaixados, digamos assim, de direito do trabalho e de proteção social. No caso do mercado de trabalho, isso significa uma pressão constante por uma lógica mais flexível. Flexível no sentido da contratação, o capital quer ter flexibilidade para contratar e dispensar a hora que quiser, flexibilidade na forma de remuneração, ou seja, uma remuneração mais variável possível, dependendo de critérios como desempenho ou horários e assim por diante, e flexibilidade também no uso da força de trabalho, seja por meio da regulação da jornada de trabalho, da ampliação da jornada de trabalho, seja também pela multifuncionalidade dos trabalhadores. E nesse sentido, a flexibilidade tem uma associação muito direta com a precarização do trabalho, porque não se trata de uma flexibilidade para cima, uma flexibilidade libertadora, uma flexibilidade para baixo. A gente tem flexibilidade, não nós trabalhadores temos flexibilidade, a patronal tem flexibilidade para usar os trabalhadores como desejar isso, então é uma importantíssima tática de dominação que se acelera, que se torna uma ofensiva cada vez maior, porque enfraquece os trabalhadores, enfraquece as suas representações, segmenta os trabalhadores em diferentes categorias ou setores com direitos diferenciados, hierarquiza trabalhadores e, portanto, tem uma perversidade muito intensa no sentido de corroer o que a gente que a gente chama de consciência de classe, ou senso de pertencimento coletivo. Tá? Então, a gente pode dizer que a principal marca desse capitalismo contemporâneo é a instabilidade. E se é a instabilidade generalizada por todos os Estados-nações, do ponto de vista dos estados, dos governos, dos orçamentos públicos, a tensão é para se verificar, para se efetivar os chamados estados mínimos. E aqui eu preciso um cuidado, porque eles são mínimos em quê? O Estado deixa de atuar? O Estado deixa de intervir? Não, ele não deixa. Porque o Estado precisa comandar o seu próprio desmonte, precisa comandar o desmonte das áreas que são de proteção social e transformar essas áreas em sulcos, em áreas propensas à acumulação privada. Então, o Estado é responsável nessa lógica do Estado mínimo, ele é um Estado interventor para potencializar ao máximo a lucratividade privada. Ele é fraco e ausente na proteção social, ele é forte e atuante, estendendo uma lógica da concorrência, da mercantilização para esferas da vida, inclusive nunca antes alcançadas, daquelas que fogem do que tradicionalmente seria comercializado. E as políticas públicas nesse contexto deveriam então estar concentradas no que se chama políticas de nova geração, aqui bem entre aspas, que na verdade também são políticas ou direitos flexíveis.
Então, pode concentrar em algum tipo de seguro-desemprego, em algum tipo de política focalizada, mas são coisas que pode se destinar ou retirar a qualquer momento, porque não são coisas consagradas como direito. Então, também aí na órbita do Estado, a grande lógica do momento atual é a flexibilidade. E aí a gente não consegue falar nisso, a gente conversava ainda aqui antes, sem falar em neoliberalismo, né? Porque o neoliberalismo, em suas diferentes fases, ele se trata de uma estratégia ofensiva e contra-revolucionária do capital contra o trabalho. Ele aparece nas diferentes análises que a gente possa fazer, ou como uma reação, ou como uma saída, ou como uma solução, não para nós, mas para o capital, para as elites econômicas e políticas do mundo todo. Então ele é um projeto político de classe. Falo isso e eu acho que a gente vai tentar aprofundar aqui ao longo da mesa, porque não é possível a gente aceitar que segmentos da classe trabalhadora sejam ganhos para o neoliberalismo. A gente precisa rejeitar formas que são formas de dominação, que são formas de ofensiva contra a classe trabalhadora. Então é um projeto político e não um programa político. Ele pode se revestir de diferentes facetas ou ter diferentes fases, mas ele é um projeto político de classe e que, com seus diferentes receituários, ele tenta dominar por completo a classe trabalhadora das diferentes partes do mundo. Eu vou passar muito rapidamente por essa parte, mas se a gente for olhar o que se chamava de Consenso de Washington, que se encerra ali por meados de 89, estabelecia 10 regras que giravam em torno de disciplina fiscal, abertura de mercados, privatização, redução de gastos e coisa e tal. E o que aconteceu aqui no Brasil foi que as regras do Consenso de Washington foram aplicadas ao longo dos primeiros governos dos anos 90. No chamado consenso pós-Washington, em 98, se passou a projetar metas mais amplas de crescimento econômico de longo prazo, um desenvolvimento institucional, algum tipo de regulação dos mercados, correção de falhas do mercado. Ainda era neoliberalismo, só que já tinha tido crise asiática, já tinha tido reações, e aí se colocava, tem que dar uma melhorada nessas regras que tinham sido consensuadas lá em Washington. Aí depois surgem argumentos como o dissenso de Washington. Olha, não tem mais espaço para o consenso de Washington, então vamos fazer o dissenso de Washington. Vamos estabelecer outras regras, porque olha só a América Latina, tão pobrezinha, tadinha, vamos pensar em como incorporar essa região de outra maneira. Então vamos pensar em mecanismos como uma disciplina fiscal regulamentada, vamos equilibrar essas diferentes expansões e contrações do mercado, vamos atuar com menos burocracia, mais crédito para as pequenas empresas, vamos fazer serviços públicos mais voltados ao consumidor, reduzir protecionismo, mudar a tributação, mas tudo isso continuava sendo neoliberalismo, porque continuava sendo uma lógica de políticas focalizadas e, de resto, destruir o que tinha de critérios mais universais de políticas públicas. Então, muitas vezes, o que nos parece palatável aos ouvidos, a gente olha assim e ouve e pensa, olha, parece que os caras estão mudando, veja, os documentos do Banco Mundial parecem estar se adequando a uma nova fase em que não se suporta mais a pobreza nesse nível. Na verdade, são respostas a reações contra os efeitos nocivos do capitalismo, que se dão tanto no desmonte de setores produtivos, como principalmente sob o ponto de vista de reformas econômicas e políticas que atacam a classe trabalhadora e que, portanto, acabam oferecendo em algum momento resistências nas diferentes partes do planeta. Então se responde como se estivesse mudando a política sem romper com o que tem de mais essencial nessa política, que é continuar constrangendo a classe trabalhadora na forma que pode. Coloquei aqui que qualquer semelhança interna com o que aconteceu no Brasil não é mera coincidência, que mais tarde a gente vai ver que as diferentes fases de aplicação de reformas no Estado brasileiro tem muito a ver com essas diferentes fases de diferentes receitas que são aplicadas por todo mundo. E aí, sob o ponto de vista do Estado, a nova administração pública, que é o nome, né, do que é digamos assim, a teoria do que é aplicado na prática como gerencialismo, que a gente conhece no nosso local de trabalho, como que a gente estava batendo lá embaixo, onde estava embaixo, e aí em cima, na nossa política de RH, que a gente sente tão forte na nossa carne, né? A nova administração pública, ela surge
Então, como o neoliberalismo aplicado no Estado, né, nos diferentes estados, com um processo de mudança na gestão dos países, a partir das iniciativas pioneiras, né, da Margaret Thatcher, por exemplo, no Reino Unido, ou dos Estados Unidos a partir do Reagan. Tem um renascimento do movimento, do pensamento neoliberal, num contexto de profunda luta do capital contra o Estado de proteção social. É ali no final dos anos 70, no início dos anos 80, que se dissemina uma lógica de que o Estado é um grande elefante branco sustentado por impostos pesados que a gente não consegue suportar, então vamos desmontar tudo isso, vamos acabar com a burocracia, se fala numa série de medidas para dentro do Estado que se nomina como medidas de maior eficiência, que na prática são medidas de retirada da proteção social, de retirada dos direitos do trabalho. Não é à toa que a Thatcher falava que a economia seria o método, mas que o objetivo seria ganhar a alma das pessoas no mundo inteiro. E a alma das pessoas no mundo inteiro foi ganha, tanto é que temos vários setores da classe trabalhadora convencidos de que o bom mesmo é consumir muito e inclusive se submeter a obsolescência programada, por exemplo, trocando de celular toda hora e outras coisas inúteis que a gente acaba se entregando, né, do modelo, porque nós somos ganhos para esse projeto em alguma medida. Bom, e aí quando se fala em nova administração pública, a teoria fala das organizações que operam negócios do Estado. Então a lógica é passar a trabalhar, não é classe trabalhadora, mas também não é nem cidadão, é o cliente, o usuário. Então se passa a trabalhar com outro linguajar, outros métodos, e se pretende, com a nova administração pública, ter uma abordagem com bases científicas. Diz-se que tem abordagem com fatos científicos por trás, mas na verdade não tem qualquer base concreta, qualquer base ética, é meramente factual ou irreal. E a gente tem um exemplo concreto no Brasil para dizer por que muitas vezes é, inclusive, mentirosa, né, a teoria da nova administração pública. Por exemplo, a lógica de que a política e a administração devem ser separadas. O Brasil Pereira, em 2008, sobre a reforma gerencial que tinha aplicado no Brasil, falava, olha, essa reforma gerencial, inclusive a que foi feita na Inglaterra, tem passagens em que ele fala isso, é um instrumento neutro, tanto pode ser usado por uma administração conservadora que quer desmantelar o Estado Social, como por uma administração mais progressista, mais preocupada com a distribuição de renda. E se segue com esse discurso até hoje, quando na prática nós sabemos a que serviu a reforma no Estado que foi operada, por exemplo, nos anos 80, no MARI, que foi presidido, que foi gerenciado, né, pelo Bresser Pereira como ministro. Esse argumento de que a política tem que estar separado da administração e vice-versa, de que os instrumentos são neutros, ela faz desaparecer a luta de classes. É como se não tivesse interesses por trás desse modelo. Então, é por isso que é muito importante, cada vez que a gente pensa numa mudança, seja no IBGE, seja no Estado brasileiro, seja nos diferentes Estados-nações que existem, a gente não pode pensar isso sem compreender o contexto histórico, o padrão de acumulação do qual a gente está submetido no momento da mudança. Agora, o que a gente chama de gerencialismo, que é a aplicação da teoria da nova administração pública no cotidiano das organizações, é uma ideologia complementar, um braço operacional do neoliberalismo. O gerencialismo, ele propõe e ele até justifica essa dimensão mercadológica para todos os espaços da vida. No limite, tudo é passível de se mercantilizar, de se comercializar, de se vender, desde que isso seja regulado. Essa é a lógica, né? Agora, não é só uma contaminação do público pelo privado. Muitas vezes, quando a gente fala em gerencialismo, o gerencialismo é quando se põe um olhar privado dentro do serviço público. Isso é uma parte importante do fenômeno, mas não é só isso. Tem também dispositivos organizacionais que mentem também, dizendo que buscam autonomia, criatividade, inovação, participação, e na verdade são mecanismos completamente inibidores, pois prescrevem, objetivam, normalizam, criam dependência e criam muito, muito, muito desalento e muita doença com o trabalho pós-gerencialista. Tá? Então, assim, a forma, o momento e a dimensão das mudanças, em todo o mundo está se promovendo políticas que são de reformulação dos estados, da forma de gerenciar os estados, desde meados dos anos 70. Mas a forma,
o momento em que se dá isso em cada país depende muito das resistências internas. Eu sempre dou esse exemplo. Aqui no Brasil, a gente tinha tudo para começar uma contra-reforma do Estado brasileiro, uma destruição dos direitos fundamentais no final dos anos 80, porque era isso que estava em discussão no mundo. Mas a gente expressou tanta resistência nos anos 70 e nos anos 80, principalmente, tanta resistência coletiva, tanto debate em cada paróquia, em cada escola, se faziam tantos debates, que na verdade a classe trabalhadora conseguiu expressar resistência suficiente para a gente ir na contramão do resto do mundo e aqui conseguir construir a Constituição Federal de 1988. Em um momento que era de recuo dos estados, a gente estava pela primeira vez começando a desenhar um embrião do que seria um sistema de proteção social no Brasil. Agora, não foi sem conflitos. Ali dentro do processo constituinte, existiam muitas tensões conservadoras. E essas tensões conservadoras acabaram se verificando vitoriosas no processo eleitoral seguinte. Então, houve a eleição do Collor. Se a gente for olhar retrospectivamente, o período do Collor, do ponto de vista do funcionalismo, foi uma tragédia, mas uma tragédia muito rápida. Foram muitas aposentadorias, houve houve programas de demissão voluntária, houve um desmonte completo de determinadas áreas, muito rápido, dezenas e dezenas de fundações e de outros órgãos públicos extintos. Mas não foi o período pior, porque depois se desenhou um período ainda mais coordenado e combinado de destruição dos serviços públicos. Ali ainda era meio confuso. Então a gente pode dizer que desde o início dos anos 90, e aqui eu ouso dizer, mesmo tendo diferenças com vários setores dentro da esquerda, que nós estamos num processo ininterrupto desde o início dos anos 90 de desconstrução dos avanços sociais inscritos na Constituição de 88. Vejam bem, eu estou falando que não parou de desconstruir desde o início dos anos 90, o que não significa que existe linearidade nesse movimento. A gente teve momentos em que isso foi mais intenso, em outros momentos que houve algum tipo de recuo, mas sempre destruindo os direitos fundamentais dos trabalhadores. Posso dividir, grosso modo, em 3 fases, de 1990 a 2002, de Collor ao segundo governo do Fernando Henrique, entre 2003 e 2005, Lula e Dilma, e a partir de 2015, então, uma agudização da crise econômica, da crise política, o golpe e o afastamento da presidente eleita em 2014. São 3 fases distintas, Vamos tentar entender melhor elas. Em 2003 e 2015, eu queria sacar essa fase, principalmente, porque ela é uma fase mais contraditória. Ela tem movimentos contraditórios em relação aos serviços públicos e aos servidores públicos, tá? Não representam um avanço necessário no Estado, na proteção social e nas relações de trabalho, mas não é igual aos outros movimentos. Não é igual aos anos 90, não é igual ao que veio em 2015, tá? Até 2016, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi o principal aspecto concreto no campo da legislação que impulsionou a expansão do que a gente chama de precarização, via terceirização e outros formatos atípicos, como a gente tem, por exemplo, a contratação por tempo determinado dentro do IBGE. Isso era para fazer superávit primário para pagar a dívida, não tinha nada a ver com conquistar maior eficiência para o Estado. Mas, além de tudo, conseguia burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque esses vários trabalhos atípicos acabavam não sendo contabilizados nos seus limites. Então, era uma forma interessante dos administradores burlarem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, eu vou até passar batido no que foram os anos 90, porque tem muita gente jovem aqui, né? Não vivenciou isso. Eles têm alguma noção do que os anos 90 significaram muitas aposentadorias e 0 concurso público, arroxo salarial o tempo inteiro e desmonte de direitos, como direitos previdenciários e outros direitos sociais. Quando chega 2003, com toda aquela expectativa, né, que teremos agora, de repente, algum tipo de avanço, a gente vê esse período contraditório. Sinalizei aqui como positivo que retoma concursos. A gente tinha tido uma queda no número de servidores civis muito brutal no primeiro período. Mas aí retoma a conquista mais quase 30% de servidores públicos civis ativos no Serviço Público Federal. Abre mesas de negociação, rompe o ciclo de arroxo salarial anterior, quer dizer, em alguma medida foi recompondo os salários do funcionalismo, né?
não tinha o mesmo reconhecimento que o período anterior de que tinha que minar a força do Estado, não dizia isso explicitamente, não dizia que era nova administração pública, não dizia que tinha que ir para o Estado mínimo, nem falava tanto na lógica de eficiência, não documentava tanto, mas seguia aplicando. Tá? E no mercado de trabalho tem alguns elementos muito importantes. Nos anos 2000, perdeu destaque da agenda do conservadorismo no Brasil a noção de que tinha que flexibilizar o mercado de trabalho porque o custo de trabalho era muito caro, muito alto. Perdeu. Nos anos 90 isso era muito forte. Nos anos 2000 sai um pouco de cena e depois, agora voltou com tudo. Agora, saiu de cena, significou que acabou a precarização? Não. Vamos lá. Como negativo, o governo desde o início seguiu a disseminação de mitos como de que a Previdência é deficitária. O governo fez iniciativas que, usando a legislação anterior ou criando outras legislações, mantiveram um processo de desmonte do Estado e da proteção social. E começou já pela previdência do funcionalismo e avançou em áreas que o outro governo, porque não tinha apoio social, nunca tinha conseguido ir, como, por exemplo, a taxação dos inativos. Isso é uma tragédia para nós, que foi ali, desenhada nesses governos sobre os quais a gente tinha mais expectativa. A FUNPRESP é um projeto ainda mais penoso e privatizante para o serviço público, essa previdência complementar. Ele segue o modelo gerencialista e acaba recrudescendo ou aumentando essa lógica privada no setor público, que se ampliaram as parcerias público-privadas, se ampliou a diferenciação por carreira, essa coisa entre quem era carreira típica de Estado, quem não era, todo mundo ganhando diferente, salário flexível, tudo isso, tá? Se a gente for olhar, então, positivo, evolui, aí nesse gráfico, nem sei se está dando para olhar direito, mas ao final de 2015, a gente recupera pelo menos os mesmos patamares de número de servidores no Executivo Federal que tinha mais ou menos em 92, mas essa expansão também se dá com precarização. Né? A gente é o exemplo melhor que tem no mercado, digamos assim, na verdade é o pior, tá? Mas é o melhor como exemplo, que é o IBGE, é o órgão que mais usa contrato temporário de todo o Serviço Público Federal. E não é, para quem, às vezes tem alguém que mais desavisado que diz, mas é óbvio, a gente faz os censos, a gente faz outras tarefas que não são contínuas. Não, a gente está falando de temporário somente nas tarefas contínuas, né, nas funções contínuas do IBGE. A gente não está contabilizando os censos e outras coisas mais atípicas, tá? O orçamento público seguiu capturado pelo sistema da dívida, a maior parte sendo direcionado para pagamento de juros. Se a gente for olhar, por exemplo, setores como educação pública, para cada um professor efetivo, entraram 2 temporários ou substitutos. Era um pouco o que estava falando na mesa da manhã. 1 efetivo e 2 substitutos. Agora, é a mesma coisa? Não, o efetivo faz uma diferença desgraçada, principalmente em relação ao período anterior que não entrava ninguém. Agora tu tem concurso público, mas o concurso público coexiste com essas formas mais precárias, tá? Então não se pode falar em ruptura, mas eu vou me estender um pouquinho mais, tá? Eu vou pedir licença. Os governos do período adotaram políticas como a valorização do salário mínimo, a regulamentação do trabalho doméstico, por exemplo, que foram políticas fundamentais para que a gente tivesse um melhor período em relação aos anos 90 e nem se compara com o que a gente está vivendo agora. Mudar salário mínimo no Brasil significa mudar totalmente a estrutura, né, de possibilidades de consumo e de acesso, né, de diferentes setores da população. O salário mínimo é uma referência importante, então a gente sempre tem que levantar isso. Política de valorização do salário mínimo foi uma política fundamental, tá, que se fez naquele momento. Então a gente vê processado no momento aí 2003, 2015, principalmente até 2014, uma redução da desigualdade entre aqueles que vivem do trabalho, ou seja, a desigualdade salarial reduziu, porque tu tem salários mínimos no mercado se ampliando, então tu passa a ter uma melhora, digamos assim, na relação entre os maiores e menores salários. Nem vou passar mais rápido, mas só finalizando para a questão específica do IBGE, tá? O que o IBGE tem a ver com isso? Foi nessa etapa intermediária, que nem foi a pior que a gente vivenciou, a pior nós estamos vivenciando agora, depois de 2015, depois do golpe, que eu quero reafirmar como um golpe contra os trabalhadores, um golpe contra os direitos.
Tá? Desde o golpe, nós vivemos uma etapa muito pior, mas foi nessa etapa intermediária que se consolidou um modelo de gestão no IBGE. O modelo de gestão que foi criticado no painel de hoje de manhã por várias das pessoas que vieram até aqui à frente para questionar e por várias pessoas que estavam na mesa também. Tá? Entre 2003 e 2015 havia tensões entre dois tipos de... um Estado social que tinha sido pactuado na Constituição de 88, o outro o Estado mínimo liberal. E aqui no IBGE a gente conseguiu ver claramente, aqui no IBGE, nós que somos IBGeanos, eu acabo falando aqui do hotel, mas nós que somos do IBGE vivemos então uma fase muito dura do ponto de vista dos direitos e da consolidação disso que a gente chama de mudança do perfil da força de trabalho do IBGE. Tá? E principalmente a gente viu concretamente aquela política de gestão ancorada no gerencialismo, mesmo que com aspectos contraditórios, a gente poderia chamar a gestão do IBGE de RH tanto de burocracia flexível como de gerencialismo burocrático, porque é um misto de coisas. Por exemplo, não dá para entender um CECAF, uma política gerencialista que diz que tem que ser flexível. Flexibilidade do quê? Flexibilidade no quanto eles podem nos utilizar. Porque aí sim, quem está no campo, foda-se, permitam a palavra, tem que ir lá e coletar na hora que puder. Essa flexibilidade continua. Mas nós não temos flexibilidade qualquer no sentido de nos colocar à disposição do IBGE. Então, o primeiro grande limite que a gente vivencia nesse período, que a gente já vivencia há muito tempo, mas que a gente evidencia nesse período, eu pedi só um pouquinho mais de tempo, são os limites orçamentários, tá? Eu só vou rapidamente passar aqui execução orçamentária do IBGE. A gente tem algo em torno de 85% dos gastos do IBGE são folha de pagamento. É porque a gente ganha bem, gente? Ninguém vai responder, vocês acham que vocês ganham bem? Me ajudem, né? Não, definitivamente. Se a gente for olhar o conjunto da folha salarial do funcionalismo federal, nós estamos ali numa etapa intermediária. Nós não somos os mais ferrados, mas nós estamos longe, bem longe do que seria o ciclo de gestão ao qual nós deveríamos estar próximos, tá? Agora, 85% do orçamento dos gastos do IBGE são com folha de pagamento, porque nós precisamos de gente trabalhando no IBGE. Precisamos. O IBGE depende de força de trabalho, coletando, tratando e disseminando, né, em todas as etapas. 15% mais ou menos em anos típicos, normais, é o que sobra para todo o resto. Para construir tudo que a gente constrói no cotidiano. Aí tem aqueles projetos especiais, os censos, o censo agro, o censo demográfico, tudo mais, que geram um pouquinho mais de recursos, que fica todo mundo doido atrás, porque é o que vai repercutir no ano anterior, no ano posterior e coisa e tal. Mas isso é o tal do pires na mão que a gente estava colocando lá na abertura na sexta-feira. Entra governo, sai governo, a gente não consegue ter solidez no orçamento do IBGE. A gente precisa estar com o pires na mão, pedindo para o governo para fazer uma coisa que é a nossa obrigação fazer. A gente tem a obrigação de fazer o censo demográfico. Está garantido? Não está garantido. Nada está garantido. Então, que autonomia é essa que nós temos? A gente é obrigado a ter autonomia técnica, mas a autonomia técnica também é dependente de recursos, tá? E o Cassius vai entrar num outro limite que a gente tem. Assim, só para ilustrar, a contratação por tempo determinado em 2004 consumia 11 milhões do orçamento do IBGE. Em 2017, 112 milhões. Cresceu um pouquinho, né? Contratação por tempo determinado. Isso só da folha de pagamento, só do que a gente chama de gastos com pessoal, porque depois tem toda a contratação ali. 2017, por exemplo, tem 111 milhões de contratação por tempo determinado em atividades tradicionais, né, de todo dia, e mais 175 milhões da contratação por tempo determinado para esses outros grandes projetos, como o Censo Agro. Tá? Eu não vou nem passar por essa parte das aulas, tá? Eu só quero finalizar dizendo o seguinte: a gente vive várias dimensões de precarização no IBGE, tá? Agora, tem uma opção consciente pelo uso do trabalho temporário no IBGE nessas condições, tá? Não vamos pensar... Uma coisa é eu localizar o IBGE dentro do contexto geral, que é um contexto de tentativa de minimização do Estado. Outra coisa é que existe uma opção gerencial dos gestores do IBGE por usar desta forma o trabalho temporário no IBGE, porque este é o pior contrato de todo o serviço público federal. Ninguém
ninguém fica renovando o contrato mensalmente. E isso dá uma condição altamente precária, altamente ruim para quem está trabalhando. Altamente ruim. É o pior contrato também na remuneração. Tá? Eu me dei o trabalho de analisar com diversos contratos do setor público. Não existe pior que o do IBGE. E isso não está dado pela lei. Não é a 8745 que manda ser assim. São os gestores do IBGE, em conluio com os diferentes governos, que dizem: como eu tenho um baixo orçamento, eu vou pagar pouco, vou pagar mal e vou submeter. Vou submeter moralmente todos os dias, porque se tu não fizer o que eu quiser, tu vai ser demitido amanhã porque teu contrato vai vencer. Isso é gestão interna. E é muito importante a gente entender isso, tá? E então, as dimensões da precarização têm a ver com uma vulnerabilidade muito grande dos temporários, a pior vulnerabilidade de todo o Serviço Público Federal, mas também tem a ver com vulnerabilidade nossa. Nós também sofremos, por exemplo, com um garrote interno nos nossos direitos cotidianos, às vezes até de fazer assembleia. Pode ter melhorado um pouco agora nos últimos meses, volta e meia tem algum tipo de concessão, mas é como se falou, hoje de manhã, já nem lembro mais quem falou. Se não institucionaliza, se não está escrito, hoje permitiu, amanhã não permite mais. E a gente não pode depender de uma condição desse jeito, tá? Isso é uma tática muito importante que faz com que nós, muitas vezes na categoria, tenhamos os dedos apontados contra a CBGE, dizendo, os de nível médio dizem, a CBGE só defende nível superior. Os de nível superior falam, a CBGE só representa o nível médio. Os temporários falam, a CBGE só quer saber dos que são efetivos. E os efetivos falam, a CBGE perde tempo para os temporários. E assim a gente vai, o tempo inteiro dando essa volta em volta do próprio rabo, sem entender que somos um só corpo funcional e que dependemos das nossas instituições representativas, da nossa organização. Nós dependemos disso, da CBGE viva, da CBGE forte, para a gente construir melhores condições de trabalho para todos. E eu vou finalizar por aqui, porque eu acho que nada como esse próprio congresso para mostrar o quanto é importante a gente ter uma organização sindical forte, para a gente pelo menos ter noção de onde a gente está. A gente pode optar não fazer nada daqui para frente, mas pelo menos saber onde está é fundamental para nós como classe trabalhadora. Obrigada, Ana.